Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou a Cristiane. E eu sou a Hélida. E hoje temos um assunto bem bacana para conversar. Adivinhe só, gente, um tema, um assunto que, assim, não dá para não falar. Não dá para não falar, exatamente. Saúde mental. Como é que tá a sua saúde mental? Né? Como está a saúde mental das pessoas, Cris? Nossa, esse é um assunto urgente especialmente mesmo, né? pós-pandemia aí, hein? É. Como é que será que está a saúde mental das pessoas? Será que as pessoas estão, de fato, se preocupando com os assuntos não apenas físicos, mas também psíquicos, emocionais, espirituais? Como é que está isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Tem muitos estudos bem interessantes sobre o assunto, hein? Como de praxe, né, a gente trouxe algumas pesquisas para fundamentar aqui a nossa argumentação. E a gente vai começar discutindo um pouquinho, né, Cris? Isso o primeiro mesmo. deles é da Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde. Eles divulgaram essa reportagem agora em junho de 2022, então está bem fresquinha, bem recente, em que eles verificaram que em 2019, olha só, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental. O suicídio foi responsável por mais de uma em cada 100 mortes e 58% dos suicídios ocorreram antes dos 50 anos de idade. Então, são a principal causa, né, os transtornos mentais, é a principal causa dos transtornos, né, das mortes, dos afastamentos, enfim, de toda a problemática que vem envolvendo a saúde mental. Então, com certeza, é algo que a gente precisa voltar o nosso olhar, entender um pouquinho mais e tirar um pouco mesmo, né? A gente estava conversando sobre os preconceitos que existem nesse assunto, né, de saúde mental. As pessoas têm uma tendência a resistirem, a falar, nossa, mas eu não tenho nada, eu não sou doido, enfim, né? Então, sem saber que existe uma diferença bem grande você ter, né, alguns problemas emocionais, algumas dificuldades, e ser louco, né? A loucura é o nível máximo, né, dos transtornos. Mas a gente precisa olhar esse momento que a gente vivencia, entender esse contexto, esse cenário em que a gente vivencia, identificar esses transtornos que estão afetando muitas pessoas, está cada dia mais comum, e o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Verdade. Eu acho que o primeiro passo, assim, até para clarear a ideia de você que está em casa, é saber diferenciar o que é de fato um transtorno mental, né? Uhum. Muitas pessoas nos questionam, mas peraí, até que ponto é normal e até que ponto eu de fato preciso começar a me preocupar com essa situação, né? Uhum. Porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos dias bons e ruins, todos nós estamos suscetíveis a desenvolver alguns sintomas, mas é preciso acender a luz amarela quando isso começa a ficar persistente, né? Quando começa a afetar a sua qualidade de vida, quando começa a afetar o seu relacionamento com outras pessoas, principalmente as pessoas que estão mais próximas a você, né? Eu tenho um caso muito recente disso, de uma pessoa que eu conheço, que desenvolveu após um acidente, um acidente que teve muito sangue, enfim, ela realmente ficou traumatizada com a situação, com aquilo na cabeça, e ela desenvolveu um TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e ficava sem parar lavando as mãos. Então, ou seja, é comum a gente lavar as mãos, é natural que a gente lave as mãos, é saudável que a gente lave as mãos, mas ela chegou a um ponto de ter que parar de fazer outras coisas, de não conseguir sair de casa, porque toda vez que ela saía de casa, ela tinha que voltar para lavar as mãos. Então, assim, parou o dia a dia, o ritmo de vida, a saúde, a qualidade de vida, porque ela só pensava em lavar as mãos, né? Então, aí a gente vê o limite, né? Peraí, então já está séria a situação, exatamente. Né? Esse limiar é muito discreto, eu diria, né? Às vezes algumas situações, como a Hélida disse, ficam mais claras, mais evidentes, né? Outras nem tanto, né? Uhum. Como, por exemplo, ansiedade, né? As crises de ansiedade, a depressão, né? Quando ela está iniciando, então, muitas vezes a gente inclusive passa despercebido, né? Aquela falta de vontade de sair, de fazer as coisas, enfim,
né? Então você começa e diz, não, isso é normal, isso... A gente até estava brincando aqui, né? É falta de religião, você precisa trabalhar, é preguiça, é isso, é aquilo. É fraqueza, né? Frescura, né? Então existem, isso é fato, existem muitos preconceitos, né? Isso é cultural, nós temos, todo mundo tem isso, né? Fala assim, vamos procurar terapia, procurar um psicólogo. Nossa, mas eu não sou doido para procurar um psicólogo, né? Então, assim, psicólogo é só para coisa de rico, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então, assim, a gente precisa entender a importância desse autocuidado, né? Procurar um profissional para cuidar da sua saúde mental é fundamental. A gente tem uma tendência a procurar a saúde física, né? Só que, né, a saúde física é reflexo da saúde mental, né? Então, assim, se aquela questão de, assim, se você está bem emocionalmente, você vai estar bem fisicamente. Então, precisa se atentar a ver, quando começa a te privar de alguma coisa, acende a luz amarela aí, porque precisa de cuidado. Eu acho que é legal também a gente passar aqui rapidamente pelos principais transtornos, né? Porque a gente entende que a gente está falando para diferentes públicos, e aí é legal a gente caracterizar rapidamente, assim, os diferentes transtornos, até para que você consiga refletir, peraí, será que eu estou com um sintoma e desenvolvendo um possível transtorno assim, né? Mas, assim, é só uma pincelada, porque existem muitos transtornos, né? É uma lista enorme. Mas, assim, os principais, em termos de ocorrência mesmo, tanto mundial quanto nacional, são aquelas mais evidentes, né? O primeiro, o mais clássico de todos é a depressão, né? Que tem por característica aquela tristeza profunda, né? Aquele desânimo, a pessoa realmente não tem energia para desenvolver as tarefas que ela era acostumada a fazer anteriormente, né? Que não deve ser confundido com uma situação de luto, com uma tristeza. São situações diferentes, né? Algo que perdura, que é ocasionado geralmente por uma situação de perda, algo que realmente acometeu profundamente aquela pessoa, mas que causa estragos, assim, não sei se é estragos, mas assim, um impacto grande, né, na pessoa por um longo tempo, né? Um outro também muito comum, que a Cris já comentou, são os transtornos de ansiedade, né, que a gente tem. Até o contexto que a gente está vivenciando tem trazido tem muito, responsabilidades nisso, né? A gente está com um acúmulo de informações, muitas informações, a necessidade de saber de tudo a toda hora, de se transformar, muitas pressões no trabalho, na família, no acúmulo de papéis, né? E isso tem gerado em nós uma sensação de desespero, de que eu não vou dar conta, que eu preciso me preocupar com o futuro, que eu tenho muita coisa para me preocupar. E a ansiedade é justamente isso, né? Aquela preocupação excessiva com o que ainda está por vir, né? E não é só, às vezes a gente pensa, a pessoa está ansiosa, ela está preocupada com o futuro. Não é, a pessoa que está ansiosa, ela vivencia no corpo, né? Ela tem taquicardia, o corpo fala. Ela tem sufocamento, aquela sensação do peito apertado. Às vezes desenvolve até o transtorno do pânico, né? Com algumas crises também é muito mesmo, comum, né? Então, o transtorno da ansiedade, os transtornos, né, que são vários tipos dentro desse grupo, são muito comuns também. São um outro que é legal falar também, que é muito comum, são os transtornos de substâncias químicas, né, Cris? Isso. Na pandemia, aumentou muito, né? Inclusive o uso, né, de drogas lícitas, ilícitas, né? Então, assim, as pessoas... por conta mesmo da privação, né, acabaram desenvolvendo, né, esses transtornos e chegou num nível mais complicado, né, em que precisa de repente de ter uma intervenção e tudo mais. Então, isso depois da pandemia ou durante, né, a pandemia desencadeou um pouco mais isso, né, porque a forma mesmo como cada pessoa reage a determinadas situações, por isso que a gente disse que o contexto, ele sim interfere muito, né? Porque cada pessoa reage de uma maneira a um determinado contexto, e é importante que a gente olhe para si mesmo, né? A questão do autoconhecimento é fundamental nesses casos, porque você precisa olhar para si, entender quais são seus limites, né? Até que ponto que isso está te privando de algo, até que ponto que você está chegando a um nível que não está legal, né, que está te provocando algumas privações, algumas questões,
né, excesso do álcool, até que ponto que isso está levando você a situações, né, que não são, né, tão legais, né? Então, assim, a gente precisa verificar, porque essa questão eu acredito que a questão de drogas lícitas e ilícitas estão muito relacionadas à busca constante pelo prazer, pela satisfação, né? Então, até mesmo para compensar algumas questões, né, de privação que a gente vive, enfim. Fugir de uma realidade pesada, né? Exatamente. Então, vejam como é a forma como cada um lida com a realidade que está ali. Né? Então, alguns lidam de uma maneira mais saudável, outros menos. Né? Então, assim, a gente precisa parar e pensar, ok, como eu estou lidando com isso? Né? O que eu preciso? Então, aí ver realmente a hora de procurar um profissional, de procurar se informar, né? Procurar um profissional realmente da saúde para poder resolver isso, né? Um outro transtorno que eu acho legal a gente falar são os transtornos alimentares, Cris. A gente também tem visto, né, um aumento do número de casos, principalmente de anorexia e bulimia, que são aquelas pessoas realmente mais preocupadas com a busca do corpo perfeito, né? E novamente a influência, né, do externo, do contexto, a exigência, né, as comparações, e aí a pessoa acaba exigindo demais de si e entrando, né, nesses transtornos, nessa busca pela perfeição. E adquirindo um transtorno mesmo, né? No sentido de a pessoa ela tem dificuldade com a própria imagem e começa a se alimentar, ou às vezes nem se alimenta, né? Aquelas que se alimentam depois provocam vômito. Isso. E, enfim, isso gera uma situação muito desgastante e é uma situação limite mesmo, né? Casos graves de anorexia, a pessoa fica muito magra, muito sem disposição, sem energia e acaba levando à morte mesmo, né? Então, tem que se atentar a isso, né? A gente está dizendo, então, que a gente precisa tirar essa questão do preconceito mesmo, né? Mudar essa visão cultural, né? De que os problemas mentais não são importantes, né? Não precisam ser considerados. Né? Ou que a gente são restritos a uma classe social. Ou que são restritos, exatamente, a uma classe social, ou que é besteira, né? Então, assim, isso é sério, a gente precisa se preocupar, a gente precisa buscar ajuda, precisa compreender, né, o que você está sentindo e buscar uma qualidade de vida. Né? E aí eu acho que é uma reflexão que precisa ser feita por diferentes atores na sociedade, né? Sim. Existem ali as ações que precisam ser feitas por parte do governo mesmo, né? No sentido de pensar políticas públicas, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto nos planos de saúde, para dar assistência no tratamento, na prevenção dessas doenças. O preparo para os profissionais de saúde, né, que precisam estar capacitados no sentido de reconhecer esses transtornos, esses sintomas e direcionar o tratamento correto para essas pessoas, assim como a sociedade civil, né, o cidadão, que ele precisa ter conhecimento de quais tipos de transtorno existem, quais são os principais sintomas. A questão do autoconhecimento, que a Cris mencionou, né, de se perceber, entender o aparecimento de um sintoma, a evolução dele e o limite, né, do saudável para o doente, quando que eu preciso, de fato, procurar ajuda. Né? Porque o procurar ajuda é fundamental. A gente precisa ajuda querer profissional, buscar, né? Exatamente. Né, porque esses transtornos, eles têm aparecido com cada dia maior frequência, né? Então, como a Elida disse, um lado bom é que, por exemplo, os planos de saúde hoje, né, a grande maioria deles, já tem uma abertura maior para o tratamento. Né? Por exemplo, tem profissionais da saúde, não tem sessões de terapia, por exemplo, não são limitadas mais, né? Já tem uma amplitude maior, né? Então atendem realmente. Né? Aí o que desmistifica aquela questão da questão do poder aquisitivo, né, de você pagar uma sessão terapêutica. Então, os planos de saúde já estão atendendo mais. O próprio SUS já tem melhorado algumas políticas públicas, tentando, né, porque o volume, né, a quantidade de pessoas que estão com transtornos mentais, que estão com dificuldades emocionais, tem aumentado muito, principalmente depois da pandemia. Já existiam, sempre existiram, mas depois da pandemia, por conta de vários
sentimentos, eu diria, várias emoções que foram afloradas, né? Como o medo, a tristeza, né? A questão da privação. A raiva, né? A falta de aceitação. Exatamente, algumas situações. Né? Exatamente. Então, tudo isso veio causando, né? Então, é fato de que a gente precisa se adaptar, nós precisamos nos adaptar, nós enquanto profissionais, enquanto pessoas, enquanto atores, né, da sociedade, como a própria Elida disse, né, os próprios profissionais de saúde do governo terem políticas públicas adequadas para isso, né? Mas eu acredito ainda que o principal é a gente o olhar para si mesmo, né? E desmistificar essa questão, né? De, eu não posso procurar um profissional de saúde, eu não tenho dificuldade. É você identificar que você precisa de ajuda, né? Porque quando a gente identifica, você olha para si com mais carinho, eu diria, né? E olha e fala, nossa, realmente eu preciso de ajuda. Aí sim você vai encontrar um profissional que possa fazer isso, né, que possa te ajudar. Então, eu acho que é muito mais voltar essa questão mesmo para você buscar essa ajuda. É isso, né, pessoal? A gente discutiu aqui, começamos com uma pesquisa tão interessante da Organização Mundial de Saúde e finalizamos aí com a importância do autoconhecimento, a importância do envolvimento de diferentes atores e a responsabilidade nossa e desses diferentes atores na prevenção, tratamento. Isso, porque esses problemas existem, né? Estão precisam ser colocados em evidência. Precisam ser colocados em evidência, porque o momento em que nós estamos vivenciando, ele está trazendo muito isso à tona, né? A luz amarela está realmente quase vermelha, já piscando mesmo, né? Que a gente precisa se atentar a isso. Então, bora se cuidar. Aproveita, já coloca aqui no comentário desse vídeo qual transtorno você quer saber mais, né? Isso. São tantos os transtornos, às vezes você tem interesse de conhecer algum mais específico, a gente pode e deve ir construindo vídeos, né, sobre cada um deles. Ou às vezes algum depoimento, enfim, fiquem à vontade. Já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e apoiar essa iniciativa aqui tão importante que a gente está desenvolvendo, tá bom? Ok. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.